Meus queridos, um fenômeno deveras engraçado e interessante passou a acontecer no finalzinho do ano passado. Simplesmente todo o hate que meio mundo tinha em cima da Orihime começou a rapidamente desaparecer, como se fosse mágica. De uma hora para outra, todo aquele ódio e rejeição das pessoas, que inclusive chegou até mesmo no Cubo, mas já já eu falo disso, está sumindo e dando lugar a um amor incondicional e centenas de novas artes dos fãs. Agora, como que a opinião pública sobre a Orihime mudou tão rapidamente, você me pergunta? E eu te respondo com uma só palavra: Fortnite. O quê? Sim, o jogo multiplayer desenvolvido pela Epic Games, lançado há quase 10 anos, está sendo responsável por converter haters ignorantes a amantes da Orihime. Finalmente as pessoas passaram a enxergar a profundidade e o carisma da personagem, e tudo isso está acontecendo através principalmente do Twitter. Mas antes de começarmos a falar sobre tudo isso, por favor, faça a boa deixando o seu like, comentando e compartilhando o vídeo para alguma amiga ou amigo seu que também seja um fã de Bleach e de Fortnite também, né? Eu peço muito o seu apoio para trazer cada vez mais vídeos aqui pro YouTube, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, eu queria começar dizendo que a pessoa que teve a ideia genial de Bleach fazer uma parceria com Fortnite deve ser promovida, tá? Ela merece todo o sucesso do mundo. Por que não trazer um collab entre Bleach, uma das obras mais icônicas dos mangás e animes, e um dos jogos mais populares de todos os tempos, que é o Fortnite? Não que isso seja algo novo também, né? O jogo já é muito conhecido por fazer parcerias com diversas outras mídias, como Star Wars, Harry Potter, God of War e até Naruto, mas até então nada indicava que existiam planos de colaboração com Bleach. Porém, no dia 20 de dezembro de 2025, a paz mundial ficou um pouquinho mais próxima com a chegada de Ichigo, Ishida, Rukia e Orihime ao Fortnite. E assim, além do sucesso, eu nem preciso dizer que foi um festival de memes, né? Desde a falta do meu mano Shed, que eu acredito que um dia receberá o seu devido reconhecimento, até a Rukia bizarramente alta sendo do tamanho do Ichigo. Entre os grandes destaques dessa colaboração, temos as formas do Ichigo Vastolord e a Bankai da Rukia, que ficaram muito legais. Mas sem dúvidas, a personagem que fez o maior sucesso foi a nossa querida Orihime. Assim que começaram as primeiras gameplays, muitos jogadores foram até o Twitter para expressar a sua admiração pela personagem, e diversos fãs começaram a fazer desenhos dela em diferentes situações dentro do jogo. Afinal, quem não vai gostar de uma waifu carregando um rifle, não é mesmo? E eu nem preciso dizer que tudo isso começou a chamar a atenção dos curiosos e aqueles que só conhecem Bleach pelo nome. Em poucos dias, todo mundo começou a adorar a Orihime, pelo menos no Twitter, com postagens que chegaram facilmente a milhares de curtidas e visualizações. E investigando meticulosamente a plataforma por aproximadamente 5 minutos, eu cheguei à conclusão que tudo começou com esse post aqui: Fortnite pode fazer qualquer coisa, com a Orihime levando o Bob Esponja. Essa brincadeira foi visualizada por mais de 2,5 milhões de pessoas, mais de 100 mil curtidas e 8 mil compartilhamentos. É bastante coisa. E a segunda postagem, que meio que sacramentou a adoração das pessoas pela Orihime, foi essa: existe algum problema em Fortnite estar me fazendo apaixonar por uma personagem de uma série que eu nunca assisti? E temos a imagem fofa da Orihime. Tiveram também outras postagens, mas essas duas iniciaram uma onda de compartilhamentos, com as pessoas se tocando de que, olha só, talvez a Orihime não seja tão chata e superficial assim, vou buscar saber mais sobre ela. Então, aos poucos as pessoas estão sendo libertadas da má percepção que muitos haters criaram em cima da Orihime. Ela é sim uma personagem profunda, divertida e que merece todo o reconhecimento. O curioso foi observar que tudo isso veio através de uma parceria improvável com um jogo eletrônico. Agora, se você não está a par de toda a rejeição gratuita que a personagem vem sofrendo ao longo dos anos, você deve estar se perguntando: ué, mas por que tanta gente odeia Orihime? E para responder essa pergunta, a gente precisa voltar muitos anos atrás, na época que o anime antigo de Bleach foi ao ar.
Sem dúvidas, uma das maiores diferenças da adaptação animada para o mangá foi a mudança de eventos e personalidade da Orihime, principalmente no início da série, quando o Kubo ainda não estava supervisionando os trabalhos mais de perto. No começo do anime de Bleach, a Orihime tem medo do Ichigo. Ela evita fazer interações diretas e deixa que a Tatsuki converse diretamente com ele. Enquanto na adaptação os dois se esbarram meio que do nada e a Orihime simplesmente corre da presença do Ichigo, no mangá a primeira interação entre os dois já demonstra que a Orihime gosta dele e não tem medo de conversar. Na verdade, no material original, ela sempre está feliz quando conversa com ele e deixa os seus sentimentos explícitos para Tatsuki desde o início. No anime, alguns diálogos também foram meticulosamente alterados para demonstrar que o Ichigo não tinha interesse na Orihime, o que também é falso. Quando ela é atingida por aquele carro lá no início da história, o Ichigo tem muito mais diálogos com a Orihime. Ele fica visivelmente preocupado e até manda ela buscar um médico imediatamente, enquanto no anime ele só fica naquela de mas e aí, você tá legal mesmo? Mais tarde, quando tá rolando toda aquela luta contra o irmão da Orihime, o Ichigo defende ela de um ataque dizendo que se o Hollow quer matar a Inoue, ele tem que acabar com o Ichigo primeiro. Porém, no anime, essa fala simplesmente não existe e foi alterada para mas não era de mim que você estava atrás? Ainda nesse mesmo evento, na adaptação, a Rukia fala que o irmão da Orihime se tornou um monstro sem emoções humanas e pede pro Ichigo não hesitar em matá-lo. Já no mangá, a Rukia fala algo completamente diferente, dizendo que se o Ichigo perder, o Hollow vai devorar a alma da Orihime. Outras diferenças incluem as fantasias que a Orihime constantemente tem com o Ichigo, que não aparecem na animação, o irmão dela se queixando que ela não rezava mais pra ele depois que conheceu a Tatsuki, e o Ichigo, diferente do anime que ele só reclama da Tatsuki, os momentos slice of life da Orihime pensando no Ichigo e até reconhecendo o cheiro dele na escola. É sério, se vocês pararem para analisar todos os elementos que foram alterados para diminuir a Orihime, vocês vão ficar revoltados. É pura canalice, não tem outra palavra. São pequenas mudanças que vão se acumulando para criar uma percepção geral negativa da personagem. Até o famoso Kurosaki-kun pra lá, Kurosaki-kun pra cá, que tanta gente reclamou da saga Ranka, no mangá é bem menos. Se ela fala 5, 6 vezes é muito. Todas essas alterações vieram a pedido do diretor do anime na época, o senhor Noriyuki Abe. Que homenzinho, filha da... Esse cara foi o principal responsável por todo o hate e rejeição da Orihime pelo público, porque tirando diálogos, mudando interações e alterando a personalidade dela, a personagem ficou completamente rasa e insuportável. Tudo isso, vejam bem, porque o Japa gostava mais da Rukia. E de primeira, vocês podem até imaginar que mudar a Orihime não seria uma grande coisa para a história. Porém, eu arrisco dizer que boa parte da visão negativa e frustração que o público teve com o final do mangá foi graças justamente às mudanças feitas na Orihime, porque isso envolve os casais que foram formados no fim da história. Quem acompanhava apenas o anime e foi pro mangá na saga final, tinha a percepção que a Rukia seria a opção perfeita pro Ichigo. Quando no final ele ficou com a Orihime, aqueles que ficavam shippando Ichigo e Rukia ficaram extremamente frustrados e começaram a atacar hate na obra gratuitamente. Some isso ao fato do final realmente ter sido corrido devido aos problemas de saúde do autor, e temos um prato cheio para os haters criarem uma onda de críticas infundadas e informações falsas. Vocês percebem que a alteração de apenas um único elemento da história, no caso a Orihime, foi o suficiente para criar um ruído sem sentido na comunidade? Um material que acaba entrando em conflito com a obra original e provocando uma bola de neve? Todo esse ódio e rejeição em cima da personagem acabou chegando no próprio Kubo, o autor de Bleach. E apesar de ser antiga, de tempos em tempos a famosa resposta dele pros haters da Orihime acaba viralizando na internet. E embora os tweets não estejam mais disponíveis devido ao encerramento da sua conta antiga, as críticas e as
respostas do Kubo foram salvas em arquivos de texto e compartilhadas através da internet. Eu vou deixar aí na tela para vocês lerem porque é bastante coisa, mas basicamente era a gente pedindo pelo amor de Deus pro Kubo terminar a obra com o Ichigo se casando com a Rukia, alguns sendo cínicos insinuando que sabiam mais que o próprio autor e muitos outros tacando só hate gratuito mesmo. Dentre as várias respostas do Kubo, as que mais ficaram famosas foram dele pedindo pro hater se tornar um mangaka se ele achava que conseguiria escrever histórias mais interessantes que Bleach, e também mandando outro hater se enfiar no buraco e abrir a boca para engolir apenas chuva e terra ao invés de ficar desmerecendo o trabalho dos outros. É isso aí, o Kubo do Velho Testamento não levava desaforo para casa. Tudo isso porque um diretor safado decidiu alterar a personalidade da nossa querida Orihime. Percebem agora a dor de cabeça que isso deu? Felizmente, Fortnite chegou aí para apresentar e despertar a curiosidade de muitas pessoas com relação à personagem. Eu pessoalmente fico bastante satisfeito que ela finalmente está recebendo o devido reconhecimento, não apenas no jogo, mas no anime novo também. Muito destaque ainda vai ser dado para ela na última temporada e no fim da história. Eu acredito que os mais sensatos vão perceber que a Orihime sempre esteve destinada a ficar com o Ichigo. Era o desejo do autor desde o princípio, basta ler o mangá. A Orihime sempre foi uma personagem profunda, carismática, bondosa e fofa. Ela nunca foi culpada e sim uma vítima de todo esse processo. Obrigado pelo apoio, aqui é o Matheus do canal Bambuto e até mais.